Fala, povo do quinto ano, tudo bem com vocês? Gente, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpas por eu estar postando esse vídeo no sábado. Eu sei que é dia de descanso, de relaxar, de curtir com a família. Porém, eu estava doente. Eu peguei uma gripe que me deixou muito mal. Muito mal. E só agora eu consegui ter energia para sentar em frente a uma mesa, fazer as anotações necessárias e vir gravar esse vídeo para vocês, tá? Então, desculpa pelo horário, pelo dia, né, que eu posto esse vídeo, tá? Ah, de toda forma, foi quando eu consegui, né, gravar esse material para vocês. Se vocês perceberem, não tem uma miniaturazinha minha aqui no canto. Por quê? O meu OBS não está querendo funcionar. O programa que eu uso no computador não quer funcionar. Então, vou gravar pelo celular mesmo. Tudo bem? Pessoal, olha só. Eu sei que a gente já corrigiu uma parte bem bacana desses exercícios. Porém, eu achei interessante recapitular algumas coisas, porque tem muito tempo que a gente está distante, né? Então, eu queria trazer de volta, né, desde o início, para a gente conseguir conversar sobre vários temas fundamentais. Lembra o seguinte, nós estamos falando de urbanização. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns problemas urbanos que existem. Já tocamos em alguns desses pontos em momentos anteriores em sala. Tudo bem? Então, só para recapitular, está falando de cidade, urbanização. Tranquilidade? Olha só, gente, vamos lá. E eu vou gravar esse vídeo com a correção dos exercícios, por quê? Porque, novamente, como a gente ficou bastante tempo, né, distantes, eu acho interessante corrigir aqui com vocês para não deixar esse buraco, tá? E, ao mesmo tempo, já possibilitar que a gente avance com os nossos exercícios nas próximas aulas. Com o nosso exercício não, com o nosso conteúdo nas próximas aulas. Tudo bem? Vamos lá, gente. Questão de número 1 fala assim. 1. Observe o gráfico e faça o que se pede. Tá? E aí a gente olha para o gráfico. E aí o gráfico tem um título assim, ó. Brasil, concentração da população nos municípios, ano de 2021. Pessoal, olha só. Você tem primeira coisa. Eu acho que é um pouco pesado já cobrar de vocês análise de gráficos. Mas, já que o livro de vocês cobrou, vamos pontuar de maneira bem leve aqui, tá? Alguns elementos para que vocês consigam interpretar esse gráfico, tá? Primeira coisa, você tem uma barrinha rosa e uma barrinha azul. Show? Aqui embaixo, vocês percebem que há a legenda, beleza? Basicamente, é o que diz o que cada uma dessas barrinhas significa. A rosa, porcentagem da população brasileira. A azul, por sua vez, porcentagem de municípios brasileiros. É o que cada uma dessas barrinhas significa. Agora vamos para o gráfico. Primeira linha ali, ó, mais de 1 milhão de habitantes. O que nós percebemos? Que a barrinha rosa está grandona. E, ao mesmo tempo, a barrinha azul está tão pequena que ela quase não aparece. Ao mesmo tempo, na última linha, nós temos aqui, ó, menor que 10 mil habitantes. A barrinha azul, tá, que é a porcentagem de municípios brasileiros, está grandona. Está acima de 40%. Ao mesmo tempo em que a barrinha rosa está também pequenininha. Gente, vamos interpretar essas informações. O que a gente pode tirar disso aqui? Vamos voltar para a primeira linha. Na primeira linha, nós temos uma porcentagem maior da população brasileira. Tio, como você sabe isso? Porque olha o tamanho da barrinha rosa. Tá? Ela está bem grande. Show de bola? Então, uma grande porcentagem da população brasileira, tá? Mais especificamente mais de 1 milhão de habitantes, beleza? Estão postos aqui. Ao mesmo tempo, a porcentagem de municípios brasileiros nessa primeira linha é muito pequena. É muito pequena. Quase não aparece. O que isso nos indica? Que a menor quantidade de municípios brasileiros tem uma quantidade muito expressiva de habitantes. Olha para a última linha. Na última linha está assim, ó, menor que 10 mil habitantes. Pois bem,
que isso nos indica? Que uma quantidade muito grande de municípios brasileiros tem uma porcentagem muito pequena de população, menos que 10 mil habitantes. Tranquilão, gente? Tio, peguei, mas o que explica isso? Eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? A gente vai tocar nesses pontos novamente ao longo do tempo, tá? Mas eu vou abordar rapidamente esse elemento. Vamos lá, gente. O que aconteceu aqui? Por que nós temos uma quantidade muito pequena de municípios, principalmente no sudeste, na região sudeste do seu país e na região sul do seu país, beleza? Uma quantidade muito pequena de municípios no sudeste do seu país concentram muitas pessoas. Por quê? Porque, olha só, no século XX, ou seja, 1900 e bolinha, principalmente 1970, década de 1970, vai acontecer um processo que já vinha acontecendo desde antes, tá? Mas o momento que chama mais a atenção da gente é a década de 70. Ei, não viaja, eu tô aqui, olha para mim. Mas principalmente década de 70, tá? Nós vamos ter várias pessoas deixando o campo, o espaço rural e buscando o quê? As cidades. Tio, por quê? Basicamente porque você vive em um país, nós vivemos em um país, em que as propriedades, em que as terras são muito concentradas. São terras do tamanho de estados, municípios. Imagina Vila da Penha inteira na mão de uma única pessoa. É disso que nós estamos falando. Algumas das famílias mais ricas do Brasil são ricas desde as capitanias hereditárias, lá no século XVI, 1564 para frente. As terras só foram sendo passadas para o neto, para o tataraneto, e assim sucessivamente só fizeram aumentar essas propriedades. Tudo bem? Então, o seu país é um país, ou não dispersa, é um país em que uma quantidade muito pequena de pessoas, uma quantidade muito pequena de famílias tem terras gigantescas. Não é o Maracanã, não é uma fazenda em Saquarema. Eu estou falando de um bairro, de um estado, de um município na mão de pouquíssimas pessoas, tá? É disso que eu estou falando. Tem inclusive um relatório, agora eu esqueci a fonte, depois eu levo para vocês em sala, que aponta que se nós somássemos todos os latifúndios, que são essas terras muito grandes, na mão de pouquíssimas famílias, ei, não dorme. Se nós pegássemos todos esses latifúndios, essas terras imensas, e somássemos cada um desses latifúndios, colocássemos um do lado do outro, essas terras seriam maiores do que a Arábia Saudita, que é um país no Oriente Médio. Entende? Então, esse é o nível da concentração de propriedades que existe no Brasil. Beleza? E quando você tem essas famílias com muitas terras usando tecnologia essa que substitui o trabalho humano, um trator faz o trabalho de um monte de gente. Ainda mais esses tratores atuais que utilizam inteligência artificial, Wi-Fi, você monitora pelo tablet, pelo smartphone. Faz o trabalho de muita gente. Há muita gente mesmo. O que isso gerou? Desemprego. Mas aí eu te pergunto, aonde que essas pessoas foram trabalhar, sendo que basicamente todas as terras que elas conseguem avistar já tem dono? E se você não é funcionário desses donos, você não vai entrar nessa terra. Essas pessoas vão para onde? Essas pessoas, gente, vão para a cidade. Não viaja, você não viaja, tá? Vão para a cidade. E vão para a cidade atrás de emprego aonde? Atrás de emprego em indústrias. Tranquilão? E aonde ficavam e ainda ficam as principais indústrias brasileiras?
Sudeste e Sul. E aí, pensando no Sudeste, principalmente aonde? São Paulo. E depois, Rio de Janeiro. Entenderam onde eu quero chegar? Então, esse cenário, esse gráfico, ele expressa o que para a gente? O que o IBGE está querendo dizer para a gente quando ele traz esse gráfico? Ele está dizendo assim, ó, olha só, nós temos uma realidade em que pouquíssimos municípios concentram muitas pessoas por conta, basicamente, da quantidade gigantesca de terras que algumas pouquíssimas famílias possuem, utilizando muita tecnologia, o que gerou um desemprego muito grande no campo, forçando essas pessoas a migrarem para as cidades. É o que o gráfico está dizendo para a gente. Tudo bem, galera? Tranquilidade? Sei que é um pouco complexo, mas a gente vai tateando isso melhor ao longo do tempo. Beleza? Então, olha só, letra A. Qual é a porcentagem de municípios brasileiros com população menor que 10 mil habitantes? O livro de vocês colocou cerca de 44% do total. Tio, como eu sei isso? Olha a barrinha azul. A barrinha azul, ela extrapola os 40% e vai até o 44%, mais ou menos. Tá? Você poderia colocar no seu livro um pouco mais de 40% e estaria certo também. Tá? Letra B. Ao relacionar as barras do gráfico, o que podemos perceber a respeito da distribuição da população brasileira nos municípios? Cara, você basicamente pode dizer que a população brasileira é extremamente concentrada em poucos, ei, não dorme, em poucos municípios, beleza? Principalmente os do Sudeste. Eu estou deixando aqui a partezinha rosa para vocês conseguirem visualizar com bastante qualidade, né, o gabarito. Beleza? Não sei como é que isso vai ser renderizado no vídeo final, tá? Mas acredito que dê para vocês lerem numa boa. Se não der para ler, só pausar, voltar e seguir o que eu falei. Tá bem, gente? Vamos passar. Página 168. Vem assim: explorar representações. Em alguns lugares do Brasil, 2 ou 3 ou mais cidades vizinhas, ei, vem comigo, cresceram e suas áreas urbanas se juntaram, sendo possível ir de uma a outra sem passar por zonas rurais. Já falamos sobre isso, hein? Também há regiões onde todos os dias muitas pessoas se deslocam para cidades próximas para trabalhar ou estudar, pois elas são mais bem equipadas com serviços e comércio. O IBGE estuda esse tipo de concentração populacional e dá a ele o nome de arranjo populacional. Quando observamos um arranjo populacional numa imagem aérea, percebemos que os municípios que o compõem formam uma mancha urbanizada. 1. As manchas urbanas são áreas densamente habitadas. Observe a imagem. E aí vem letra A. Contorne com lápis preto a mancha urbanizada. Aqui no seu livro, ele já mostra, né, em uma cor rosa, né, toda a parte que foi urbanizada. Galera, a gente já falou sobre isso aqui, tá? A gente já conversou sobre isso aqui, inclusive na última aula. Qual o nome desse fenômeno? Ei, qual o nome desse fenômeno? Fala para mim. Não viaja. Qual o nome desse fenômeno? É conurbação. Tio, me lembra aí rapidinho o que é conurbação. Pessoal, conurbação é quando metrópoles crescem tanto, que elas se encontram. E quando elas se encontram, fica difícil dizer quando termina uma metrópole e começa a outra. Não sei se alguém aqui já foi para Niterói ou São Gonçalo. Quando você está em Niterói e passa para São Gonçalo, são duas cidades tão próximas, no sentido de terem se encontrado, que você não percebe quando você sai de Niterói e entra em São Gonçalo se não tiver uma placa ali te indicando. Por quê? Porque elas se encontraram, elas se conurbaram. E a área verde, a natureza entre elas, já não existe mais. Ei, já não existe mais.
Então elas se encontraram, elas conurbaram. Tranquilidade? Show de bola, gente. Então é isso que essa letra A está querendo conversar com a gente, tá? Vamos lá. Letra B de bola. Na imagem, a mancha urbanizada representa, e aí seria a primeira opção, né? Áreas densamente habitadas que numa imagem aérea ou de satélite formam uma mancha na superfície. Perceba o termo, uma mancha na superfície. Tem um nome para isso, tá? É mancha urbana. É quando uma cidade ela cresce tanto, quando você olha de cima, você vê um tapetão cinza, tá? É uma mancha urbana. Quando duas cidades, duas metrópoles, crescem tanto, elas se encontram e você não consegue mais dizer quando termina uma e quando começa a outra. Quando esse fenômeno ocorre, nós dizemos que rolou uma conurbação. Tá? Número 2. Arranjos populacionais são, letra B, agrupamentos de municípios que cresceram integrando suas áreas urbanas e sua população, que busca, por meio de movimentos pendulares, trabalho ou estudo no município vizinho. Pessoal, é exatamente isso, tá? O que são arranjos populacionais? Basicamente, são cidades, né, que se comunicam, beleza? São municípios, são cidades que cresceram tanto que se integraram. Ei, presta atenção, eu tô aqui. Presta atenção em mim. Que se integraram, se conectaram, beleza? De tal forma que o seu Zé, quando acorda para trabalhar, ele acorda, toma seu café da manhã, um banho e tal, se veste, pega um transporte público, vai para um município vizinho, trabalha, no final do dia ele pega um ônibus lotado, tá? 6 horas da tarde, 6h30, vai variar, né? E volta para casa. Pessoal, o que ele fez? Ele foi e voltou, foi e voltou, ele foi e voltou. Sabe aqueles relógios? Ei, não se perde, olha para mim. Sabe aqueles relógios antigos que ele tem um negocinho dentro dele, dourado, que vai e volta em um movimento horizontal? Que daí é um pêndulo do relógio, é o pêndulo do relógio. O movimento que eu acabei de descrever do seu Zé é um movimento pendular. Por quê, tio? Porque ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tranquilo, gente? E quando os municípios estão integrados, beleza? Eles estão conectados. É uma mancha urbana só. Já rolou uma conurbação muito forte ali. É muito comum ter linhas de ônibus que atravessam os dois municípios para justamente levar essas pessoas para os seus trabalhos e trazê-las de volta. Tudo bem, galera? Ei, não se perde. É a maneira como eu sinalizei bem, né, no livro. Paramos aqui. Vamos lá, número 3. São considerados metrópoles os municípios brasileiros, cara, letra C, que influenciam direta ou indiretamente cidades do país. Só é considerado metrópole, beleza? Aqueles municípios, tá? Aquelas cidades, tá? Que influenciam outras cidades ao seu redor. Cabrobró do Sul não pode ser considerado como uma metrópole, né? Porque Cabrobró do Sul não influencia uma série de cidades ao seu redor. No máximo, outra cidadezinha pequena ali. E acabou. Agora, Rio de Janeiro é metrópole. São Paulo é metrópole também. BH, metrópole. E assim sucessivamente. Então, metrópole é a cidade mais importante. Tá? É a cidade que tem mais escolas, mais médicos, mais bancos. Acorda, não se perde. Mais médicos, mais advogados, serviços, enfim. Tranquilão? Na paz? Na paz. Ei, na paz, né? Então, beleza. Muitas pessoas confundem com municípios, tá? Mas esse papo a gente vai voltar lá no 7º ano. Não vou aprofundar isso agora, não. Tá bem? Vamos passar aqui, gente.
Página 170, questão de número 4. Observe o mapa e responda às perguntas. São Paulo, arranjo populacional 2010, tá? Tem um mapinha que vocês percebem que tem São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, São Roque, Campinas, Americana, Piracicaba, São José dos Campos, Taubaté, e aí vai. E percebam que você tem umas linhas que são mais finas, outras são menos finas, outras são mais grossas, né? Todas basicamente partindo de São Paulo, né? E aí quando você olha aqui para baixo, ó, aqui, ó, nesse quadradinho que nós chamamos de legenda, você percebe o seguinte, ó, deslocamentos para trabalho e estudo, número de pessoas. Ei, não se perde, vem comigo. Deslocamento para trabalho e estudo, número de pessoas. E você percebe que cada uma dessas linhazinhas representam o número de pessoas que se deslocam das suas casas, que saem das suas casas para trabalhar e ou estudar. Beleza? A gente percebe que a mais grossa é de 20 mil a 38.300 cidadãos brasileiros que estão migrando. Ou seja, uma galera forte sai de Jundiaí e vai para São Paulo. E depois que estuda em São Paulo, volta para Jundiaí. E assim, sucessivamente, para várias outras cidades que circundam São Paulo. Tá? Letra A. O que as linhas coloridas representam? Cara, as linhas coloridas representam um movimento pendular entre os municípios. Não dorme, vem comigo. Representam um movimento pendular entre os municípios. B. Porque essas linhas têm diferentes espessuras. Cara, porque quanto mais grossa é a linha, maior é o fluxo de pessoas. Ou seja, quanto mais grossa é a linha, maior é o movimento pendular, de ida e volta. Tranquilo? E quanto mais fina, menor esse movimento. C. Porque os movimentos pendulares ocorrem? Olha só, é isso aqui mesmo, tá? É porque a população dos municípios vizinhos, tá, que são menores, buscam trabalho, estudo, serviço e por aí vai. Eu não acabei de falar para vocês que metrópole é aquela cidade que influencia outras ao seu redor? Volta para o mapa. Olha para esse mapa. São Paulo é uma metrópole que influencia os outros municípios ao seu redor. Beleza? O que isso quer dizer? Que quando você pensa em banco, você vai encontrar a sede desses bancos em maior quantidade aonde? Em São Paulo, pô. Em São Paulo, tá? Escola, São Paulo. E assim, trabalho, São Paulo. E assim sucessivamente. Tá bem, gente? Olha só, eu vou cortar aqui o nosso vídeo, tá? Que já está em 23 minutos e uns quebrados. E eu volto na parte 2, para não ficar muito exaustivo de vocês assistirem, tá? Até daqui a pouquinho.